porque aqui na nossa sala hoje a gente recebe com muito carinho a advogada empresarial e especialista em direito contratual e também especialista na nova Lei Geral de Proteção de Dados. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o seu convite, fico muito feliz de estar aqui. E nós estamos felizes porque a gente precisa de segurança. Sim. De agosto para cá, nós recebemos uma proteção que a gente não sabe como é, a gente quer entender de que forma vamos nos sentir protegidos, né, com essa nova legislação. Não, sim, foi uma mudança muito importante. Entre indas e vindas por conta da pandemia, você estava brincando, né? A gente não pode mais se abraçar, e é verdade. Em razão da pandemia, houve uma discussão sobre quando entraria ou não em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Posso sugerir uma coisa? Claro. O Papai Noel está atrás de você. Opa. Se quiser tirar não tem pé no chão aqui no cantinho. Ó. Vou colocar isso, aí aqui. Você fica mais à vontade. Então, tá bom. Aí, prontinho. Ó. Vou deixar o Papai Noel aqui, tão lindo que ele tá. A Lia Toledo que fez, que está conosco tá hoje, lindo, ela trouxe para decorar. Noel. Eu tô com a Mamãe Noel, vou pôr a Mamãe Ó, Noel então aqui Vamos também. ficar sentadinhos. Pronto. Isso mesmo, que bacana. E aí, em agosto, entrou em vigor, embora com algumas questões que só entrarão em vigor a partir de 2021, mas é uma lei que veio para proteger os nossos dados pessoais. Foi uma legislação muito importante que cuida do que de uma forma mais forte do que nós já tínhamos proteção. O nosso nome, os nossos, que a lei chama de dados sensíveis. Data de aniversário, RG, CPF, até os caminhos que nós fazemos pelas redes sociais, pelas compras da internet. A partir de agosto, isso tomou uma nova dimensão de proteção. Agora, cabe a cada pessoa jurídica que usa as nossas informações cuidar de uma forma mais atenciosa e nos avisar que está utilizando essa informação. Com esse controle, com esse cuidado que foi atribuído também às empresas que cuidam, que usam as nossas informações, nós passamos a ter maior controle sobre esses dados e, com isso, vamos imaginar que escape, que alguém consiga acesso a alguma informação indevidamente, nós temos como rastrear e saber onde a segurança falhou e, eventualmente, punir o responsável por essa falha de segurança. Pela quantidade de tempo em que usamos a nossa internet, usamos as nossas redes sociais, fazemos compras, disponibilizando os nossos dados, cartão de crédito, etc. Eu acho que até demorou um pouco para chegar essa lei, mas ela precisou ser ajustada, verificada, para que nós chegássemos nesse ponto agora de ter esse rastreamento, ter esta proteção e um compromisso das empresas de não fornecer os nossos dados. Exatamente. Na verdade, o que acontece? O Brasil já entrou com essa lei numa resposta ao mercado europeu que estava mais adiantado, porque a preocupação da lei não é só com os dados da internet. Às vezes você vai numa padaria, por exemplo, numa farmácia, vai preencher aquelas fichas de cadastro. Então, você estava preenchendo uma ficha de cadastro super simples e pergunta, você tem animal de estimação? Você fala, nossa, qual a relação, né? Estou numa farmácia, num estabelecimento qualquer. Por que quer saber se eu tenho? Mas conta, porque essa informação podia antes ser compartilhada com um fornecedor, por exemplo, de ração. E aí a gente nem sabia como que as pessoas descobriam que nós tínhamos cachorro e vinha a oferta de, por exemplo, ração ou de um serviço pet. Então, esse compartilhamento de informações também, ou regular, deixar isso mais transparente, também é uma preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados. E além de proteger os dados, também proteger a intimidade das pessoas. Está junto nesse pacote dentro da lei. Com certeza. Porque artistas passaram por constrangimentos, porque estão mais expostas, né? Passaram por constrangimentos de pessoas que indevidamente, com maldade, sugaram seus dados, suas fotos, a sua intimidade e expuseram de forma ridicularizando e colocando numa situação delicada. Isso também tem proteção.
Não pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem proteção pelo direito civil, pelo direito de imagem. Porque a nossa imagem é um direito personalíssimo, o que significa dizer ninguém pode tirar. Algo só pode ser divulgado se nós autorizarmos. Então, essa negociação, essas invasões que pegam essas imagens, tudo isso já era muito protegido. Para isso, nós temos uma legislação muito forte, que às vezes as pessoas não sabem que podem ser protegidas nessa questão da imagem. Muitas vezes a pessoa é exposta, se sente mal com aquela exposição e nem tem conhecimento que tem o caminho tanto criminal como o caminho do direito civil para se proteger. Do direito criminal eu brinco que é outra área, é outro mundo, não é o mundo que eu atuo. Mas no direito civil já há muita proteção para a questão da imagem, que realmente é muito sério na internet. Muito sério mesmo. Eu não sei o que está dentro dessa lei, por isso que você é a especialista, é você que estudou a lei e está aqui para nos tirar dúvidas. Inclusive você de casa, né, se tem alguma dúvida em relação a essa proteção dos seus dados pessoais, documentos, sentiu que alguma coisa aconteceu. Eu mesma já recebi no WhatsApp, você fez o seu cadastro no posto de gasolina, E eu vou ser sincera para você, Andréia, eu nunca preenchi nenhum formulário, nada, ainda mais em posto de gasolina. E aí você se sentiu super invadida. Eu falei, mas como eles conseguiram os meus dados e falar que eu vou participar de um sorteio? Não vou, mas claro que eu não vou. Eu nem respondi, deletei e pronto. Mas tem algumas pessoas que falam, nossa, que legal, vai que a pessoa preencheu alguma coisa mesmo, vai achar que aquilo é verdade. Nesse caso, vale essa proteção de dados? Nesse caso também, dessa invasão da pessoa falar que tem... o meu número de telefone, os meus dados cadastrais e etc., que eu vou participar de um sorteio? Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai se preocupar com todos os dados que possam nos identificar. Então, veja, eu posso querer passar meu telefone e meus dados, até, sei lá, o número do meu sapato, dados da minha casa, foto da minha casa, para ela fazer uma decoração. Mas para ela. Eu posso querer que a farmácia tenha os meus dados, mas a farmácia. Eu quero poder saber quem tem acesso a isso. Porque, num primeiro momento, a gente pensa, mas tem a questão da publicidade, de informar. Mas se esses meus dados escapam para uma relação comercial, qual a garantia que eu tenho que não vai escapar para um criminoso? Para alguém que queira se aproximar de mim, conhecendo informações íntimas, e com isso aplicar um golpe, não é mesmo? Então, quando nós trabalhamos com essa questão da proteção de dados, nós nos preocupamos justamente com o cuidado, com como esses dados, como essas informações, o meu nome, o RG, minha data de aniversário, meu telefone, são cuidados para evitar que essas informações caiam nas mãos erradas. E mesmo que não seja um golpe, que não seja um ato criminoso. Então, tem um exemplo que eu achei muito bacana, porque foi a primeira sentença no Brasil que aplicou a Lei Geral de Proteção de Dados. E é uma situação que todo mundo que já comprou um imóvel passou. A pessoa comprou um imóvel, comprou um apartamento. Passado alguns meses, começou a receber oferta de modulado, de cortina, de gás. Ou seja, os dados foram compartilhados. Exatamente. Como que você tem o meu acesso? Isso era uma prática muito comum. Eu estou dando exemplo da construtora e dessas lojas, mas veja, é só um exemplo. Porque essa prática acontece nos mais variados segmentos. E aí você vai me dizer, isso é proibido? Não, isso não é proibido. Mas, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, quando isso for acontecer, todos os envolvidos precisam ser identificados. E o consumidor precisa concordar com esse compartilhamento.
Então, isso vai acontecer no mundo, vou chamar real, mas físico, quando você compra, por exemplo, um apartamento, como foi esse caso, em que foi a primeira condenação por danos morais, porque esses dados vazaram. Mas isso acontece também quando nós estamos navegando pela internet. Então, nós fazemos lá uma pesquisa qualquer. Vou falar a última que eu fiz, que eu pesquisei portãozinho para proteção para não escapar pet, né? E aí você faz lá uma pesquisa simples e imediatamente aparece aquele monte de anúncio. Qualquer coisa que você vá procurar aparece. Até outras coisas para animais, além da portinha. Não é? Eu vou aproveitar que você falou dessa participação pela internet, dessa pesquisa. Tá. Nós temos participação pelo WhatsApp e eu gostaria muito que nós já disponibilizássemos as perguntas para você responder. Vamos lá? Boa tarde, Rita e doutora. Quando eu quero tirar um cadastro de um site, eles são obrigados a apagar os meus dados? Já tive sites que disseram que não podia apagar meus dados. Eles estão certos? Estou assistindo vocês. Sou de Campinas, Roberta. Excelente a pergunta, porque isso é essencialmente uma das coisas, uma das inovações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, de fato, se isso aconteceu antes de agosto, nós não tínhamos um caminho tão eficaz para obrigar a retirada. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor, nós passamos a ter a obrigatoriedade da pessoa jurídica só manter no cadastro os dados expressamente autorizados pelo consumidor e mais, havendo alguma incompatibilidade. Então, olha, eu quero compartilhar, eu concordo em compartilhar meu nome e meu telefone. O resto não. O site tem que estar preparado para essa adequação. E a pergunta da Roberta, eu quero que retire, eu não quero mais receber nenhum contato, eu quero que exclua. O site é obrigado a excluir. Só não será obrigado a excluir quando houver alguma questão relacionada a uma obrigação de lei. Por exemplo, quando houve a compra e tem a necessidade de manter por um determinado período o CPF. Mas o site precisa estar estruturado de tal forma que não seja possível ninguém identificar. Porque se identificar, haverá responsabilização. E nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Vamos disponibilizar a pergunta. Rosângela Rosa. Oi, Rita, boa tarde. Hoje estou com minha mãezinha aqui em casa assistindo o seu programa. Nós demos bênçãos, mãe, com você. Não compramos nada em site porque temos muito medo. Um grande abraço a todos vocês. Ai, Rosângela Rosa, um beijo para você, um beijo para a mãezinha, um beijo carinhoso, viu? Ó, beijo mesmo. E aí, estão corretas? Então, claro que dá medo, né? Claro que dá. Mas hoje existe segurança. Então, a primeira questão importante. A primeira vez que você entrar no site, você tem que olhar se aparece um pop-up, aquela janelinha que aparece informando que o site usa cookie. Todo site usa. Que são justamente aqueles dispositivos que vão identificar por onde que o consumidor está caminhando na internet para depois apresentar a melhor oferta. Veja, isso não é ruim. É interessante que a internet consiga saber por onde nós estamos andando e depois oferte algumas coisas que podem nos oferecer. Mas isso quando a gente quer saber. Isso quando nós queremos que eles nos informem. Então, o primeiro ponto para eu saber se um site é de verdade seguro, ele precisa ter essa informação, dizendo para mim que ele me rastreia, porque todos rastreiam. Eu sempre coloco não, mas às vezes quando a gente clica no não para aceitar os cookies, você não consegue acessar. Você não consegue acessar. E aí, eles prendem você, podem, né? Exatamente, porque veja, aí é uma opção deles. Eles querem conversar com quem permite que eles entendam os desejos. Não há proibição para que eles façam isso. Mas, unindo a conversa da Rosângela com a da Roberta, nada impede
que nós entremos no site, olhou o que tem ali, quero sair, quero que eles apaguem. Eles têm que ter um caminho no site que apague esse rastreamento. Entendi. Então eu posso entrar, aceitar o cookie, depois exigir a retirada. Exigir a retirada. Exatamente, porque isso não é prolongado. Você pode usar o que você precisa e imediatamente pedir que seja apagada aquela sua informação. Você não vai ficar lá o tempo todo. Nada. Eu acho que tem mais perguntas, mas nosso tempo foi curtinho, mas eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, Andréia. Foi muito obrigada. É muito bom e eu tenho certeza que as dúvidas dos nossos telespectadores, amigos e pessoas que assistem e curtem mulher.com estão aí, ó, latejando. As nossas conversas com certeza já surgiram outras perguntas e outras dúvidas. Fica aqui aberta a possibilidade de você voltar. Muito obrigada. Obrigada Adorei mesmo. a oportunidade. E olha, nós disponibilizamos os contatos da Andréia, tá tudo bonitinho aí, olha. Andréia Faria, advogada, e para você procurá-la no Instagram é fácil, Andréia V. Faria. V. Faria. Pronto. Andréia, obrigada, viu? Obrigada. E nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer uma receita e um artesanato para deixar o nosso Natal mais gostoso de todas as formas. A gente volta já.